Bem-vindos a mais um MoveOnCast. E hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês um convidado muito especial. Ele é o presidente da Mensa Brasil, Cadu Fonseca. E eu queria saber o que é Mensa Brasil, Cadu? Muito obrigado pelo convite, Marina. Muito bom estar aqui com vocês no podcast. Bom, basicamente, falando um pouquinho da Mensa, é uma organização, a gente está falando aqui da Mensa Brasil, mas é uma organização mundial, tá? Criada há 79 anos na Inglaterra, e que aqui no Brasil, nosso pedacinho aqui no Brasil já está fazendo 24 anos. A Mensa é uma organização de pessoas com alto QI. Alto QI, a gente tem aí, dentro desse conceito, as pessoas que têm superdotação, altas habilidades, né? QI é um pedacinho desse conceito, e que é um grupo social, é uma associação sem fins lucrativos de pessoas com essas capacidades. E Cadu, eu andei pesquisando e vi na internet e tenho uma dúvida: é uma sociedade secreta? Olha, muita gente faz essa piada a respeito da Mensa, né? Por exemplo, tem um membro famoso, que é o Roger do Ultraje a Rigor, né? Todo mundo sabe, tem um QI alto, ele é membro da Mensa. Uhum. E o Danilo Gentili fazia muito as piadas com ele, aquela seita lá que você participa. Mas é isso, é só uma piada em relação à organização. Não tem nada de sociedade secreta. A Mensa, na verdade, é uma associação de pessoas. E é um mote curioso, a questão do QI alto, porque muita gente tem algum estereótipo relacionado a pessoas com QI alto, né? Por exemplo, se a gente pega ah, episódios famosos como Big Bang Theory, que tem aqueles personagens bem caricatos da superdotação. Então, muita gente pensa em superdotado, muita gente pensa em gente com alto QI, pensando já no Sheldon, em algum personagem bem caricato nesse sentido. E a realidade é que, assim, no dia a dia, a gente convivendo com as pessoas, nem todas são assim. Como são as pessoas? Porque quando eu ouvi falar em sociedade de alto QI, eu pensei, nossa, vai todo mundo de terno, todo mundo muito sério falar sobre a conformação das galáxias e como que é lá? Não é porque eu vim de terno hoje, não, mas vamos lá. O QI alto, ele não pressupõe, por exemplo, que sejam pessoas de exatas, né? Não pressupõe que sejam pessoas ali ah, formadas em ciências. Quando a gente vê na realidade, é um recorte muito interessante da sociedade. O que a gente tem, por exemplo, são as superexcitabilidades que a gente vai ter nesse público. Então, enquanto na sociedade a gente tem muitos perfis, né, 8 ou 80, né, pessoas com extremos de opinião, extremos de eh, alguns vieses cognitivos, né, na Mensa a gente tem isso e numa expressão um pouco mais forte, né? São pessoas que sabem que são inteligentes, fizeram um teste de inteligência para entrar como critério de admissão na sociedade. E a gente tem muitas opiniões mais extremadas, sim, mas isso não implica em pessoas diferentes da sociedade. É um recorte da sociedade como um todo. Então a gente vai ter ah, crianças com alto potencial, muito curiosas, e talvez esse seja o conjunto de características mais predominante, né? Gente muito curiosa, gente que entra muito a fundo em questões que são muito caras para si. E para que serve essa associação? O que os membros fazem nessa associação? Bom, aqui no Brasil, por exemplo, né, a gente, seguindo uma linha da Mensa Internacional, nosso Estatuto brasileiro segue o Estatuto da Mensa Internacional, então a Mensa tem três objetivos. Identificar pessoas com alto QI, fomentar um ambiente intelectual e socialmente estimulante para esses membros e contribuir com pesquisas científicas sobre inteligência, superdotação, QI, e etc. Então, a gente performa essas três coisas nesse segundo item, de promover um ambiente social e intelectualmente estimulante. Um programa mundial que tem é o do SIGs, né? Special Interest Groups. São grupos de interesse especial. São grupos de debate. Então, por exemplo, dentre os nossos quase 5.200 membros no Brasil, a gente está falando de mais de 80 grupos para adultos. Para crianças, a gente está falando de mais de 250 grupos. Então, grupos de temáticas diferentes e alguns grupos regionais também. Então, nesses grupos, as pessoas debatem em assuntos. Então, tem um grupo de neurodivergentes, a gente debate neurodivergências. Então, a gente está falando ali nesse grupo de TEA, autismo, né, TDAH,
superdotação, são as questões que estão envolvidas no mesmo conjunto de testes psicométricos, né? Esse grupo de debate bastante isso. Tem grupo de xadrez, que é bem movimentado, gente que gosta desse tipo de desafio, grupo de jogos em geral, e outros grupos, né? Grupos de debate sobre até perfume, né? Tem gente que tem essa fixação por perfume e adora esse tema e surge ali na comunidade. E, A comunidade é um pouco livre, né, nessa questão de vamos criar um tópico novo, porque assim, esse tópico tá promovendo bastante debate. Isso se cria, se descria com uma facilidade entendi. muito grande. E esses grupos são aonde? Onde que essas pessoas se comunicam? Isso ocorre muito online, então eles estão Online. basicamente no WhatsApp. A gente decidiu, nos anos recentes, né, sair do Facebook para entrar em WhatsApp, porque Facebook entrou no declínio, começou a segmentar para TikTok, para Instagram, Hum, e rede social, e o WhatsApp ele é configurado também como uma rede social, né? E é a rede social mais utilizada pelos brasileiros, conforme entendi. pesquisas. Quando a gente pensa em alto QI e superdotação, a população, eu acho que tem muito aquele estereótipo que você falou, do cara de óculos, CDF e tal, mas, ou então até o gênio. É isso mesmo na sociedade padrão, a pessoa parece um gênio e a pessoa tem tantos benefícios assim, como o nome parece que diz, super dotados, ou não? Tem alguma coisa ruim sobre isso? É, tem muita coisa interessante na sua pergunta, É, porque assim, por exemplo, quando a gente fala de superdotado, é um termo que leva a nossa cabeça para outro lugar. Em inglês, o termo é gifted. Também é um termo que extrapola um pouquinho a expectativa das pessoas, né? O gifted parece que é o cara que foi beneficiado por alguma benesse, alguma coisa uma nesse sentido. dádiva. O superdotado parece assim, poxa, tem um superpoder ali por trás dele e não é bem por aí. E para aumentar um pouquinho a confusão, por exemplo, o MEC ele adota um termo para esse público que é altas habilidades barra superdotação, em que o MEC não se compromete com os teóricos da pedagogia que trouxeram as altas habilidades e não se compromete com os teóricos da psicologia que trouxeram a superdotação. Então é um termo que carece de uma expressão melhor em português para colocar as coisas numa base melhor. Outro conceito que você trouxe é o de gênio, né? Gênio é uma expressão muito forte e a gente às vezes tem na, na imprensa uma matéria, por exemplo, dizendo assim, o fulaninho de 8 anos de idade é o novo Einstein, tem um QI maravilhoso. É uma expectativa muito grande que se joga em cima de uma criança, de jogar nela a peixe de gênio. Então a gente tem que ir com muita calma nesse sentido. O conceito mais correto para gênio seria aquela pessoa que fez uma contribuição muito relevante para a sociedade. Então, chamar alguém que tem um alto potencial de gênio é colocar nela uma carga de assim, o que você já entregou para a sociedade? Então, calma lá. O QI alto, na verdade, ele se refere a uma potencialidade muito grande. Ah, o QI é uma expressão que começou a ser cunhada há cerca de 100 anos atrás, para se estudar como que crianças do interior da França e crianças de cidades grandes na França, por que elas tinham notas tão diferentes nas escolas? Mesmo em uma mesma escola, alguém de origem rural e alguém de origem urbana tinha notas diferentes, formas diferentes de desenvolver o seu raciocínio. Então se expressou o QI como forma de entender o que havia de construção ali cerebral em torno das pessoas. E claro, tudo isso vem evoluindo ao longo dos anos na ciência. A teoria mais moderna nesse sentido se trata do fator G da superdotação, que é uma inteligência fluida e uma inteligência cristalizada. Uma é uma capacidade de conexão das ideias e outra é a tua capacidade de memória e assimilar conceitos. Então, a junção desses dois, você tem o que é inteligência, o que é superdotação. Então, hoje, no Brasil, se a gente quer descobrir se alguém é superdotado, a gente olha para o fator G como forma de entender como a pessoa está performando, o que ela tem de potencial também. Então, você falando isso, parece que tem várias definições de superdotação, é essa?
existe mais de uma definição de superdotação e isso, na verdade, divide profissionais de várias áreas diferentes. Por exemplo, a gente tem, atendendo o mesmo público, você tem pedagogos, pessoal formado em educação, você tem psicólogos, você tem psiquiatras também, atendendo o público de superdotação. E tem médicos que têm uma abordagem distinta, né? Por exemplo, tem alguns absurdos que a gente vê na internet. Por O exemplo, quê? Me conta dos absurdos. vamos entrar em polêmicas aqui, mas Não, não vão? Tá podemos, bom, ok. você que sabe. Eu gostaria de saber. Alguns absurdos do tipo, se você tomar um coquetel aqui de vitaminas, você pode aumentar o QI do seu bebê que está no útero Ah, ainda. meu Deus. Então, assim, tem abordagens não científicas nesse sentido que assim, pegam a população pelo desconhecimento. E é temerário isso. Eu acho que, desculpa o trocadilho, mas o CRM devia ter um olhar mais clínico em cima desse tipo de coisa, É, porque é preocupante. Mas, assim, a gente tem profissionais de diferentes áreas para cima do mesmo público, e nisso a gente tem no Brasil uma problemática em torno disso. Enquanto, por exemplo, a gente sabe que, se quando os estudiosos dos temas da neurodiversidade, a gente tem na sociedade entre 3 e 5% de autistas. A gente também tem na sociedade 3 a 5% de superdotados. Mas a gente tem uma subnotificação desses públicos. Enquanto o melhor número que a gente tem para tentar expressar isso são os números do INEP, né? O Instituto Nacional de Pesquisa em Educação, fica aqui do lado do estúdio, né? Aqui no setor sudoeste. tá. Ele faz um censo escolar todo ano, e no último censo escolar ele trouxe mais ou menos uns 900 mil estudantes são autistas no Brasil hoje, né, números do ano passado, e 44 mil estudantes são superdotados. Então, esse número díspare de 900 mil para 44 mil, sendo que eu sei que são 3 a 5% da população, sei que são 3 a 5% da população aqui, denota um pouquinho disso. A desinformação que há, a multiplicidade de profissionais e a multiplicidade de formas de tentar entender o mesmo aluno, né? Uma forma é pelo conceito de Howard Gardner e múltiplas inteligências. É uma abordagem que muitos profissionais colocam para cima dos mesmos estudantes. Outro é o fator G, né? E entre psiquiatras se usa muito o olhar ali clínico dos psicólogos também. Mas nessa multiplicidade a gente tem um pouquinho de bagunça para cima desse público. Entendi. Olha, porque, por exemplo, eu estou pensando aqui, o autismo, às vezes, você consegue identificar mais nitidamente, talvez o profissional consiga identificar mais fácil. E talvez a superdotação, por esse estigma de ser super, então ser uma coisa boa, talvez seja subnotificada. Eu queria saber qual seria a importância de notificar os superdotados. Por quê? Os superdotados têm algum sintoma ruim que fazem eles necessitarem de algum cuidado? Hoje, a construção de políticas públicas no Brasil ela está muito mais para cima da educação nesse sentido, né? Então, o aluno superdotado, ele, altas habilidades barra superdotação, ele tem direito à educação especial. Então, uma necessidade que está na lei para cima desse público é a necessidade de exercer o direito ao ensino especial. Por exemplo, um aluno de ensino fundamental, ele tem direito a ter o turno de aula normal e num contraturno ele tem um reforço, um incremento, um enriquecimento escolar. Fora isso, não está mapeado, por exemplo, em políticas públicas, mas toda a questão de saúde pública é relacionada a esse público. E aí eu vou dar um exemplo, voltando muito para dentro da Mensa. A maior pesquisa já feita até hoje sobre a saúde mental das pessoas com QI alto, das pessoas com alta inteligência, foi feita com a população da Mensa nos Estados Unidos. Então, é uma pesquisa de uns 10, 12 anos atrás, que traz ali com um público de 3.700 entrevistados, mais ou menos, que traz coisas preocupantes do tipo: pessoas muito inteligentes, elas têm maior tendência de buscar uma solução suicida, de ter menos amigos, de ter problemas até de pele, relacionados muito Alergia. a alergias, estresses. Então, são N questões que a ciência se debruça, enxerga isso, mas que a sociedade não enxerga como um todo. Por quê?
Porque falta um princípio de equiparação, talvez, de trazer para o superdotado um conjunto maior de direitos que, por exemplo, é o conjunto de direitos do autista, do TDAH, do cego, do surdo, do mudo, porque uma vez dentro dos princípios ali da educação brasileira, o superdotado ele está no contexto geral, nesse guarda-chuva da educação especial. Mas e do ponto de vista de saúde? A gente não tem essa construção de política pública ainda feita. Embora a gente tenha, por exemplo, este ano foi protocolado da Câmara um projeto de lei, né, ainda tem que ser debatido, enfim, o projeto de lei 82/2025, que trata de tentar colocar o superdotado na mesma condição de deficientes. Tem alguns absurdos nisso aí, porque o Brasil ele é signatário de alguns tratados internacionais que tipificam o que é o deficiente. Então não cabe colocar o superdotado assim, né? Mas significa que tem deputado olhando para como é que a gente traz mais direitos para o superdotado, porque ele está carente de seus direitos. É um público desassistido, de certa forma. É um pouco dessa visão que o deputado tentou trazer com esse PL, mas que carece de um estudo um pouco mais aprofundado. Entendi. Então, além desse maior risco de suicídio, maior risco de outras doenças, tem uma correlação com outras neurodivergências? Tem. Muita gente faz um parâmetro mental, que eu entendo o raciocínio deles, de como se o autismo tivesse numa ponta e você traça uma reta e a superdotação está em outra. Esse conceito está todo errado. Na verdade, o conceito mais correto seria um cérebro neurotípico, ele performa de uma maneira, e o cérebro neuroatípico, que aqui você junta o TEA, o TDAH, a superdotação, alguns transtornos, esse cérebro tem um funcionamento diferente. Né? Enquanto o superdotado ele consegue extrair um benefício maior dessa forma não típica, né, de funcionar, existem prejuízos ali para cima do autista, do TDAH. Então, assim, a ciência ainda tem que se debruçar um pouco mais em cima de neuroatípicos para entender qual é o pulo do gato para ter prejuízo, para não ter prejuízo. Mas olhar como uma linha reta em que você tem uma ponta de autista e outra ponta de superdotado é um conceito errado. Entendi. Então, por exemplo, para a pessoa fazer parte da Mensa, que é a sociedade de alto QI, aquela pessoa geralmente ela já se acha o bonzão, já se acha o melhor, e é esse o quadro típico do. Eu vou entender como provocação isso, mas olha só, existe esse estereótipo de pessoas que se acham bastante, mas o que acontece dentro da Mensa, não tem que ficar dentro da Mensa, eu vou contar aqui para vocês também, tá? O que acontece muito na Mensa são muitos grupos de debate. Muitas pessoas com gênio forte, com opinião forte, E porque tem briga? como todo grupo social tem, né? Como eu disse lá no início, a sociedade tem esse perfil de um recorte de pessoas que tem opiniões 8 ou 80. Na Mensa também você tem 8 ou 80, talvez até mais ao extremo, 0,8800, vamos chamar assim. Né? Tem bastante debate dentro da Mensa. E a gente tem que usar programas aqui como o seu para a gente remover esses estereótipos. Né? Tem muito mais gente normal. É um recorte muito mais consciente da sociedade. Digamos assim, se a gente está falando de até 5% da população, a gente está falando que você certamente conhece um monte de superdotado, né? Que nosso editor de vídeo aqui também conhece um monte de superdotado, só que são pessoas que de uma sociedade de 212 milhões de pessoas, como é que a gente só conhece 44 mil deles, né? Está subnotificado. Na verdade, a gente devia estar conhecendo milhões e milhões. Então, no ônibus que você frequenta, no Uber, na padaria que você frequenta, então, certamente tem um monte de superdotado ali frequentando também, e certamente as pessoas estão não conscientes de que tem um potencial grande, que podem ter direito à educação especial, que podem ter uma condição de saúde ali mental, muitas vezes, que pode ser expressão das altas habilidades, da superdotação, e que as pessoas não têm consciência disso, porque estão olhando por outros parâmetros também. Entendi. Agora eu queria saber sobre você, presidente. Ok. Se você tem alto QI e se sim,
quando que descobriu? Como foi essa experiência para você? É bom, não só sou o presidente da Mensa, sou membro da Mensa. Eu descobri o Key Alto vai fazer 10 anos. Ah, Quando meu pai faleceu, eu me peguei muito pensativo sobre o que eu herdei dele geneticamente, o que eu herdei de características dele, né? E eu lembrava do meu pai como um cara muito inteligente, não só ele, mas também meu tio. Então eu pensava muito em fator genético para muitas coisas, porque eu me percebia com algum diferencial escolar, eu me percebia com algum diferencial cognitivo, mas eu queria aprofundar isso. E eu já tinha ouvido falar da Mensa, porque assim, enfim, a Mensa aparece de vez em quando em algum programa ou outro. No seriado Billions, tem episódios que falam da Mensa, tem um episódio dos Simpsons que a Lisa Simpson entra na Mensa e tem uma galera lá da cidade de Springfield que entra na Mensa também. Então, assim, Mensa sempre circulou, né? Muita da minha leitura, muito da minha visão ali de alguns programas. E aí eu fiquei curioso de fazer o teste QI, assim, talvez hoje seja a forma mais fácil de você fazer um teste de inteligência, né? Porque a Mensa ela cobra, hoje são R$ 119, né? Um teste E de qualquer pessoa inteligência. pode fazer esse teste? Esse teste de R$ 119 é o teste coletivo, está no nosso site mensa.org.br. E esse teste ele é disponível para quem tem a partir dos 17 anos de idade e pelo menos o nível universitário. Por que esse recorte de público? Para preservar o público que está no manual de aplicação do teste. Por Hum, exemplo, quando a gente admite crianças, aí o procedimento é outro. O procedimento também está no site, é um procedimento via laudo. Então, o primeiro passo para os pais de uma criança que estão entendendo que ela tem algo diferente, querem entender se a criança tem altas habilidades de superdotação, é procurar um neuropsicólogo que tem uma bateria de testes ali em mãos para poder entender o funcionamento cerebral daquela criança. E muitas vezes é o mesmo conjunto de 7, 8 subtestes que é feito para entender se a pessoa tem TDAH, TEA, superdotação. Esse mesmo conjunto de testes, subtestes, consegue expressar isso aí. Tá? E era essa a pergunta? era essa, mas eu queria voltar também a perguntar sobre você e Sim. como que foi sua trajetória dentro da Mensa até se tornar presidente? Tá? Bom, eu entrei e tinha uma treta. Você perguntou de tretas e realmente tinha. Assim que eu entrei, existia uma briga enorme sobre questão de registro da marca da Mensa. E na minha trajetória profissional, 5 anos antes ali de eu entrar na Mensa, eu atuei na área de marcas do Banco Brasil. Então, eu entrei nessa briga ali interna para tentar ajudar. A sua Então, formação principal é qual? sou jornalista Tá, de formação, e sempre atuei na área de marca de comunicação. tá, Então foram 9 anos na área de comunicação do Banco Brasil tá. e agora cedido 11 anos já na área, não mais de 11 anos já, na área de comunicação do governo federal. Ah, Eh, e atuando dentro da área de comunicação do Banco Brasil por 5 anos ali dentro da área que cuidava de marca do Banco Brasil. Então por isso hum, me senti muito à vontade como voluntário para atuar nisso, hum. para ajudar a Mensa a não perder sua marca, né, e assim, fomos vitoriosos nesse processo, mas ali me abriu, assim, a oportunidade de, me aprofundar em mais coisas voluntárias dentro da Mensa, não deixar a peteca cair em nada da Mensa. Acabei me tornando presidente em 2 eleições, essa atual termina meu mandato em dezembro, e muito mais assim, que o presidente, né? É um time que é dedicado a tá trazendo a Mensa de uma forma bacana para a sociedade, tá fazendo a nossa entidade ser conhecida, hoje já com quase 5.200 membros, né? É mesmo. E as pessoas que trabalham dentro da Mensa, como são? São fichadas, né, CLT? O quê? Como é que é? A gente tem uma equipe muito enxuta administrativa paga. Então a gente está falando ali de 4 pessoas, 2 na área de TI e 2 na área administrativa. Fora isso, o grande volume de trabalho é voluntário. Então todos os 10 membros eleitos numa diretoria está lá no estatuto. A gente não pode ser pago para nada.
Então é um trabalho voluntário mesmo. Estou falando de não só 10 voluntários. Na verdade, a gente está falando de um conjunto aqui, entre adultos e para atender crianças, de mais de 300 voluntários hoje. Meu É, Deus! porque a Mensa está em todos os estados É brasileiros. mesmo? Mais de Exato, 300 voluntários. exato. Isso é uma coisa grandiosa. Sim. Só para membros adultos a gente está falando de mais de 120. É E quando mesmo? alcança criança, a gente está falando de um conjunto maior ainda. Entendeu? Nossa. E deixa eu te perguntar, fora isso, você falou dos encontros, digitais, né, que tem grupos. As pessoas se encontram Assim, pessoalmente? ah, a Mensa, nessa expressão de estar crescendo, né, acho que a gente mais que dobrou de tamanho nos últimos 3 anos. Ah, eventos nacionais anuais sempre ocorreram, desde o seu início, há 24 anos atrás. E agora, a partir do ano passado, a gente conseguiu construir mais eventos dentro de um mesmo ano. Por exemplo, em novembro, a gente fez um encontro internacional no Rio de Janeiro, trazendo 12 países. Né? Hum, Então, foi um evento de mensas da América Latina. Mas, na verdade, veio gente da Alemanha também, da sim. Suécia, enfim. Muita gente vindo ver a nossa novidade aqui também, né? E a partir desse ano, na verdade, desde a semana passada, né, a gente fez nosso primeiro evento regional. O Brasil tem essa dimensão enorme, enquanto para um país da Europa, para 2, 3 países da Europa fazerem encontros internacionais é muito fácil, né, porque é a distância de um estado para o outro no Brasil, a gente tem essa dinâmica interna também. Né? Então, o nosso primeiro evento regional foi em Fortaleza, agora no Dia do Trabalho, tem uma semana atrás, 2 semanas atrás. O nosso próximo evento vai ser aqui em Brasília, Quando vai ser esse evento? para adultos agora de 19 a 22 de junho, e o evento para crianças, aqui em Brasília também, nacional, de 24 a 27 de julho. A gente chama de AG, o evento de adultos, e AGzinho, o evento de AG crianças. significa Annual Gathering, é isso? Exato, encontro anual, Encontro anual, entendi. mas é uma expressão que vem da nossa mensa mãe, que é lá da Inglaterra. Internacional, entendi. Então só os membros da Mensa podem participar, é isso? Não, ele é aberto para mais gente. Então, por É? exemplo, tem muito acompanhante, que é esposa, esposo de membros que estão vindo também nesse encontro de adultos, né? E no de crianças é muito natural virem muitos agregados, porque muitas vezes você tem um membro da criança que traz pai e mãe, irmão e irmã. Isso. Então, assim, é natural ter essa comunidade ampla participando do mesmo evento. E tem a possibilidade do público de fora da Mensa fazer o teste nesse Com evento? certeza. Por exemplo, no Dia Adultos agora, dias 19 e 21 de junho, a gente vai ter testes aqui em Brasília, já estão disponíveis no site para quem quiser marcar, inclusive. Ah, esse teste de R$ 119 que eu te falei. Entendi. Então, vai ser agora em junho e o teste, eh, o resultado do teste é o quê? Passou ou não passou, é isso? É, Ou vai dar alguma outra informação? é um teste de inteligência, ele vai Sim. ter a expressão ali do seu QI. Só que, como esse é um dado médico, ele é um dado sensível entre paciente e o profissional que aplica, Uhum. como a Mensa atua nisso? A Mensa tem o interesse legítimo ali de, para admitir membros que façam o teste, a gente ter a informação. Está ou não está naquele critério da Mensa, que é o critério da Mensa Internacional, que é o percentil 98. Ou seja, Hum. numa régua de 0 a 100, a gente olha lá para a pontinha dos 2% superiores, esse é o percentil 98. Entrou nesses 2% ali da pontinha superior, Hum. a Mensa admite como membro, se a pessoa quiser. Então, uma vez que a psicóloga aplica o teste e é informado para a gente, olha, a pessoa está dentro do critério, não está dentro do critério, a gente convida aqueles que entraram no critério, olha, você tem percentil aqui para ser membro da Mensa, que tal? Topa? A gente manda um e-mail para a pessoa Entendi. e é E assim que funciona. como que você imagina a Mensa daqui a 10 anos? Eita, imagino muito mais do que hoje, imagino É, com muito mais eventos do que hoje. é. A Mensa conseguiu uma projeção interessante, está sempre em matérias, né, Uhum. nos jornais.
e a gente conseguindo mais e mais ajudar, não só pessoas com alto QI, como pessoas com superdotação, altas habilidades, né, esse conceito bem amplo, e não só do ponto de vista associativo, né, a gente criou recentemente, né, em abril do ano passado, uma fundação. A gente está no Ah, processo de registro junto ao Ministério Público de São Paulo ainda, uma fundação que é um fundo de dinheiro que a associação coloca aqui para a gente ter uma atuação mais educacional, social e de políticas públicas para contribuir com a sociedade, não somente nesse conceito da do alto QI, mas para superdotados como um todo na sociedade brasileira. Então, olhando para esses três parâmetros, educacional, social e de relações entendi, entendi. públicas. Eu tô pensando agora, não sei se tem a ver, mas, por exemplo, esse teste, tem como alguém burlar isso? Ou tem como alguém decorar as respostas e fazer alguma coisa desse tipo? Então, é boa a sua pergunta, na verdade, porque a gente já capturou, por exemplo, são duas formas de entrar, fazendo um teste ou apresentando um laudo. Já, infelizmente, já identificou laudo falso. Então a Hum, gente elimina esse tipo de abordagem. Ah, e não é mandou o laudo, passou. Não, ele passa pelo crivo ali da nossa psicóloga supervisora, que hoje, em 100% dos casos, ela entra em contato com o psicólogo aplicador desse teste, desse laudo. ah, é? Então, isso para laudo. Para teste, é conhecido que muita gente tenta burlar e a gente encontra na internet muito vazamento. Então, nossa tática para coibir isso é ter mais de um teste disponível em mão sempre da Hum. psicóloga e a psicóloga aplicadora sorteia no dia qual é o teste que ela vai Ah, que utilizar. bom. Então, assim, a gente minimiza a chance de alguém estar decorando um gabarito ou outro. Sim, E, com certeza. fora isso, a gente tem um projeto que está em andamento de a gente cotar pesquisadores acadêmicos que nos ajudem a criar um teste próprio da Mensa, né? Claro que ele tem que ser aprovado depois no SATEPS, que é o sistema do Conselho Federal de Psicologia, com um teste psicométrico válido, com todo o crivo que a população testada tem que passar para esse teste ser válido, para a gente ter um teste em mãos que seja adaptivo. Como é que seria isso? É um teste não mais no papel, mas em meio eletrônico, em que esse gabarito é embaralhado a cada teste. Então, eu estou fazendo o teste aqui no Hum, tablet, você está fazendo o seu. A hum, questão número um é diferente para mim e para você. A uhum, questão número 2 é diferente para mim e para você. Então, hum. esse embaralhamento ajuda a afastar qualquer possibilidade Cadu, ruim. quanta informação! Eu fico só imaginando, nesses 10 anos que você passou, você entrou como membro, depois foi para a presidência, o tanto de coisa que você passou, que você sabe, e o tanto de gente que você conhece. Me diz assim, tem alguma coisa que você aprendeu convivendo com tanta gente diferente? Olha, a Mensa, ela abre umas portas bem interessantes, sabe? É. Porque assim, eu acho que o primeiro ponto que eu mais gosto de destacar na Mensa é que é um network incrível, tá? De você conhecer tanta gente diferente, de tantas áreas distintas, que podem ser uma mão na roda para N assuntos do seu dia a dia. Então, assim, é uma comunidade muito interessante nesse sentido, de networking profissional e de muita mais coisa, né? Só de. Vou dar um exemplo aqui de pessoas interessantíssimas aqui de Brasília. A Mônica Amazzoni é uma colega da Mensa que ah, ama astronomia, né? Ela era muito mais voluntária do CASB aqui em Brasília, do Clube de Astronomia de Brasília, que não é só apontar telescópios para o céu, é pegar e discutir muita curiosidade desse universo. Adoro, por exemplo, astronomia, graças a toda a curiosidade que ela atiçou em mim a É. respeito da área. Comprei o meu telescópio, enfim. E ela é envolvida com alguma coisa, planetário, alguma coisa assim? Bastante envolvida com todas as questões do caso. Para Ah, tá. citar um exemplo, mas aqui em Brasília tem N outros exemplos, né? Tem um colega daqui de Brasília que já foi secretário de saúde,
Ah, é? que é um perfil super interessante, mas e ele é formado em Direito e Medicina e Física, se eu não me engano. É mesmo? Então, assim, são pessoas incríveis a seu modo, então trocar ideia com elas é muito interessante. E tocar nesse tópico é bem interessante, por quê? Porque mensa é uma palavra do latim que significa mesa, né. Quando seus criadores, lá atrás, 2 amigos lá da Inglaterra, criaram lá em Oxford a ideia de se criar uma organização para pessoas com QI alto, a ideia deles era, vamos chamar de mensa. O Hum, que que é isso? hum. Se colocadas à mesma mesa, 2 pessoas com alto QI, o que que Hum. pode sair daí, né. E esse networking, essa troca, essa vivacidade de assuntos, de trocas de experiências, ela é muito interessante. E é algo que eu tiro para o meu dia a dia, para o meu aprendizado É mesmo? diário, bem interessante. E eu fico pensando, eu já ouvi falar de uma coisa que chama síndrome do impostor, Sim, que a pessoa é, vamos supor, é muito capaz ou muito inteligente, mas ela não se acha. E pelo contrário, ela se acha uma fraude. E eu queria saber o que que você diria para uma pessoa que não se acha nada inteligente, para ela, se ela poderia fazer um teste da Mensa, sim. o que que você diria para uma pessoa assim? Eu acho que todo membro da Mensa, ela passa por um momento de reflexão muito interessante, no momento que ela descobre potencialidades. Seja lá quando criança, seja lá quando adulto, ah, entender que você tem um potencial gigantesco de muita coisa, você pode ser o que você quiser quando crescer, né? Colocar isso na mente de uma criança é muito poderoso, né? Colocar isso na mente de um adulto tem um efeito interessante também, que é a pessoa fazer uma reflexão, quase uma análise retrospectiva de quais oportunidades eu abracei ou não abracei ao longo da minha vida e o que que eu vou fazer agora que eu sei do meu potencial. Então muita gente passa por esse momento reflexivo de fugir dessa síndrome do impostor, até entender que tem como se desenvolver para tudo que queria fazer durante a vida e não conseguiu fazer até aquele momento, né? Sim, porque eu já ouvi falar isso. Às vezes a pessoa passa a vida inteira achando que é burra. Aí, por uma fatalidade, uma coisa boa do destino, faz um teste neuropsicológico ou até um teste da Mensa e descobre que tem o QI altíssimo. Sim. O teste da Mensa ele é um pedacinho daquele teste mais completo de neuropsicólogos. Sim, E ele é o gatilho para muita gente, né, de entender: "Opa, tem algo aqui e eu devia buscar mais informação". O teste da Mensa acaba sendo gatilho para muita gente fazer um teste neuropsicológico mais profundo, né, com 7, 8 subtestes ali para entender, mais adequadamente ali, com o feedback ali do profissional, né, as suas potencialidades. E se livrar da síndrome do impostor, essa âncora que arrasta muita gente para trás, porque realmente a vida adulta ela não é difícil, não é fácil, as pessoas vão enfrentando problemas e vão muitas vezes se travando, né? Muitos adultos estão buscando, por exemplo, a Mensa depois de uma terapia que resultou em se livrar um pouquinho dessa marra de síndrome do impostor, de entender potencialidades, começar a se entender. Tem poucos amigos, como apontou aquela pesquisa, está buscando novos ciclos, novos horizontes. Muita gente acaba entrando na Mensa ali na faixa dos 40 anos também. É um momento muito significativo para muita gente que passa sim. pelos enfrentamentos da síndrome do impostor, uma virada de Sim, momento e de tem o vida. oposto da síndrome do impostor, não tem? Eu acho que eu não lembro o nome, é Dunning-Kruger, Dunning-Kruger, o efeito do que Dunning-Kruger. exato, porque, assim, a gente está cansado de ver isso. A Sim. pessoa que não sabe nada, não é nada, não consegue nada e se acha o máximo. Dá um E o Google no assunto e oposto de repente ó, já sou o máximo desse assunto. exato, e o oposto, a pessoa que é super inteligente, super capaz e não se acha nada, esse que é a síndrome do impostor. Sim, Então, assim, ouvindo tudo que você falou, a grande importância da identificação do superdotado, do QI alto, é essa pessoa que não se acha nada, se descobrir, não é? sim. Teve um efeito transformador em mim, É, e tem efeito transformador em muita gente, né. Quando você perguntou, cara, o que que é o cara
que é o Cadu? Tem QI alto? É superdotado? Fiz o teste da Mensa, depois fui aprofundar e entendi que tinha superdotação. Passei por esse momento de questionar muita coisa, de até aceitar um pouquinho mais algumas situações, né? Ah, e é um pouco disso, né, que a nossa organização acaba trazendo para as pessoas. Tem um efeito interessante, como um boost de confiança para que indivíduos que acabam de descobrir seu potencial destravem muita coisa. Sim. Cadu, assim, eu achei maravilhosa a sua explicação. Achei que deu esse ar, assim, muito mais pé no chão do que a gente ouve por aí, do que a gente tem nesse estereótipo na nossa cabeça, né? Acho que eu respondi a sua primeira pergunta sobre parece uma seita secreta, o que que é isso, né? Eu Eu acho continuo que é achando mais... que é uma seita secreta. Não, não, não. Não, brincadeira. Mas eu estou muito bem impressionada. Eu não sabia que tinha tantos membros, tantos voluntários. E a importância da superdotação que você falou, do reconhecimento desde criança e também na fase adulta, que até pode prevenir, né, muitos males, a própria vida, a saúde, Sim, não é? Então, assim, eu estou muito agradecida e eu gostaria que, se você puder, desse uma mensagem para as pessoas, para a população que está conhecendo a Mensa agora, que pensa em fazer, que conhece alguém que talvez tenha muitos interesses, que talvez que se encaixe nesse padrão que a gente falou. Eu queria que claro, você desse uma mensagem. claro. Assim, não vou nem falar dos interesses não, porque se eu abrir a minha quantidade de hobbies aqui, vai ficar todo mundo... Não, a gente vai ter que falar disso em outra vez, então. mas assim, pessoas que têm um perfil muito curioso, que acabam buscando muitos hobbies, que acabam ah, passando por questões sociais, psicológicas até, de não se entenderem, não entenderem o encaixe no mundo, e saberem que têm uma inteligência alta, eh, você se percebendo dessa forma, provavelmente você pode ter essa condição e estar dentro daquela população subnotificada, né? Se a gente está falando aqui de 10 milhões, um pouco mais de superdotados no Brasil, potencialmente, né? E esse público está subnotificado, são só 44 mil, né? Muito provavelmente você pode ser também um superdotado. Então, buscar esse tipo de informação, um teste de QI online, para você entender esse quesito da inteligência, pode ser um primeiro passo para muita gente, foi o meu também, né? Para depois fazer um teste mais para valer, que é ou no neuropsicólogo, na própria Mensa, é um passo muito interessante. Mas assim, ah, como na arte da guerra, né? O Sun Tzu não Ah, falava, gostei. conheça a ti mesmo como aos outros e vai ganhar todas as guerras, né? É um pouco disso, né? Se compreender como uma forma de se preparar, ah, se, se condicionar a situações melhores. Acho que é isso que a Mensa traz, é isso que uma identificação mais precoce possível pode trazer de benefício para alguém, né? Espero que para você também. Muito obrigada, Cadu. Eu queria também convidar as pessoas que tenham interesse para acessar o site da Mensa, que é mensa.org.br, e o Instagram. @Mensa Brasil. Exato. Então, falar isso, que se você conhece alguém ou é uma pessoa que pensa diferente, que talvez não consegue se encaixar na sociedade, que é aquela pessoa estranha, ou que tem vários hobbies, ou que às vezes até alguém já falou que era muito inteligente e tal, junte-se à Mensa e talvez tenha mais curiosidade para fazer um teste de QI, para verificar, porque na verdade a Mensa não é um lugar necessariamente de superdotados, é um lugar de acolhimento, de entendimento, de pares, de interesses e de coisas boas que a vida pode trazer e que talvez a pessoa não esteja usufruindo. Então, eu queria deixar um muito obrigada aqui e queria falar para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, pode deixar nos comentários. A gente vai, qualquer coisa, a gente traz o presidente da Mensa, Cadu Fonseca, de novo para cá, para responder as questões. Curta, compartilhe para quem você acha importante e ficamos por aqui. Muito obrigada para assistir mais um MoveOnCast.
obrigado, pessoal. Muito obrigado, Marina, pelo convite.